força da união, seguindo o mesmo caminho. Sabemos que somos um time de campeões. BNI Brasil bate forte em nossos corações. Oh, Givers Game pelo mundo eu vou. Oh, BNI Brasil eu sou. We were straight off the union, walking in the same direction. We know that we are a team of champions. Together you and I, we are the BNI. Oh, BNI is another word. Oh, you can stand here and around the world. Oh, BNI is another word. Oh, you can stand here and around the world. You and I, BNI, changing the way the world does business. Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast do Pode Contar. Histórias reais e de sucesso que a gente faz sobre membros do BNI. Eu sou Adelaide Maia Conduta, diretora executiva da Mesorregião de Itapetininga e também da região metropolitana de João Pessoa, da onde eu estou gravando hoje os nossos podcasts, para que vocês conheçam um pouquinho do que está sendo construído aqui na Paraíba, para que vocês possam conhecer membros fundadores aqui da Paraíba. Hoje, recebendo o Elbert Costa. Lembro dessa figura a primeira vez que eu conheci, né? De tudo que ele trouxe, de tudo que ele agrega, de tudo que ele soma até hoje. O Elbert, obrigada por ter aceito esse convite. É um prazer receber você aqui. Muito obrigado, eu que agradeço. É uma honra. A gente começa sempre perguntando como foi que você teve ideia do BNI, né? Quem te chamou? Qual foi a tua primeira impressão? Depois você foi para alguma reunião? Me conta um pouco dessa história. Então, o BNI eu conheço de São Paulo. Eu fiz uma visita alguns anos atrás em um grupo já lançado, uma equipe grande, e eu, a negócios em São Paulo, fui convidado para tomar um café e conhecer aquela metodologia onde eu nunca tinha ouvido falar de um network profissional. Já eu tinha ouvido falar de rodadas de negócio, grupos de network, mas nunca de forma profissional. E aquele primeiro contato foi encantador. A partir dali eu entendi, eu olhei e falei, nossa, isso é diferente. Eu nunca tinha visto algo daquela forma, com aquela organização, com aquela metodologia, com aquela disciplina. Então, naquele momento, eu me encantei e só tinha visto em São Paulo. E aí, quando retornei para João Pessoa, comentei com alguns conhecidos e não existia o BNI em João Pessoa. Então, ficamos ali em stand-by. Tinham outros grupos de network, mas que não se assemelhavam ao que o BNI fazia. Então, eu fiquei no aguardo até o dia que o BNI chegasse. Cogitei, inclusive, como seria trazer um BNI, mas só ventilou a ideia e ficamos no aguardo. E como foi aqui? Como foi esse convite? Quem te convidou? Qual foi teu primeiro contato aqui em João Pessoa com o BNI? Então, aí esse colega, o Alberto Marinho, que a gente viajava, fazia cursos fora, íamos a São Paulo, e numa das conversas eu perguntei, você já conhece o BNI? Já ouviu falar? Não, ainda não. E a gente conversando sobre o BNI, eu ventilei. Como é que seria trazer um BNI ou montar um grupo de negócios em João Pessoa diferente, próximo do que o BNI fazia. E aí a gente teve essa conversa, mas não passou ali de um papo. E logo mais ele me convidou, dizendo que já passado um tempo, olha, eu estou agora fazendo parte, já sou membro e o BNI chegou em João Pessoa. Você quer participar de um café? E eu prontamente aceitei o convite, claro. Vamos, de fato, ver acontecer em João Pessoa aquilo que eu tinha visto em São Paulo e ele também já tinha ouvido falar fora de João Pessoa. Você foi naquele café da KLA. Isso. Não foi isso? Exatamente. E qual foi aquela sua impressão naquele dia? Então, como era ainda uma reunião de café, não se tratava ainda nem de uma reunião informativa, eu fui com a expectativa de acontecer o que eu tinha visto na equipe lançada. Então eu fui cheio de expectativa, vai acontecer tudo aquilo, e chegando lá eu me deparei com uma equipe ainda em formação. Sim. E aquilo foi para mim um impacto, onde eu falei, uau,
podemos aqui juntos construir aquilo que eu vi em São Paulo, sendo um daqueles que vai ser o tijolo desse alicerce. Então já foi também uma experiência incrível, eu acreditei ali naquele momento e a partir dali eu falei, quero ser membro e cá estou. Então você conseguiu entender porque você já tinha, né, uma bagagem do que era o BNI, você já tinha uma ideia, né, e conseguiu ali naquela sessão de café, conseguiu apurar melhor, né, de como era que a gente ia fazer aquilo tudo acontecer, não é isso? Exatamente. Eu já tinha vivido uma experiência, já tinha tido acesso no que era o BNI, mas de estar em uma equipe em formação, era a primeira Era vez, era novidade. tudo novo. Mas ao ser apresentado, ao entender os princípios, os valores e o que nós teríamos que fazer a partir dali, foi desafiador. Então, para mim, que gosto de desafios, gosto de encarar, né, grandes desafios, eu vi aquilo como podemos fazer acontecer do zero. Sim. E aí foi onde a paixão, aquela busca por algo novo, né, aquela adrenalina me prendeu. Falei, eu vou estar junto, vou poder aqui somar. E sequer imaginava de poder galgar um cargo. Eu só queria estar junto daquele grupo dos desbravadores. Sim, hoje o Elbert, ele é diretor de expansão aqui da nossa região de João Pessoa, né? Ele vem assessorando todo o entrar e o encaminhar desses membros novos que chegam, né, dentro da região de João Pessoa. Me conta um pouquinho dessa experiência, porque eu lembro que lá atrás a gente chegou a conversar, e eu lembro daquela nossa conversa sobre a decepção, né, de tentar encontrar pessoas e mirar talvez, né, no perfil errado. Me conta um pouco como foi isso. Então, essa frustração, ela fez parte do processo. Confesso que foi um grande balde de água fria para mim, onde quando conversamos, quando eu saí daquele café na certeza do que eu iria participar, eu quero estar dentro, vamos adiante aqui, mas eu criei uma expectativa em cima de N possibilidades. Dentro da minha mente eu já tinha uma lista de pessoas, possíveis participantes, possíveis membros que iriam casar com a minha forma de pensar, empresários de grande porte, empresários bem-sucedidos, pessoas da minha rede de contato que eu jurava que iriam engajar com a ideia do BNI. Então na minha cabeça eu falei, vai ser fácil. Isso aqui vai acontecer rapidamente, isso vai tracionar, vai haver um interesse dos empresários locais que eu conheço e isso vai virar uma grande rede e vai difundir e talvez nem comporte. Vai ter que já... Então eu construí essa ideia e na prática foi totalmente diferente. Porque a novidade, a metodologia, a disciplina, o horário, a constância, a triagem... Então, tudo isso foi ali desmontando aquela minha ideia inicial, a minha expectativa. Então, quem eu achava que tinha o maior perfil para entrar, acabou não tendo. E quem eu achava que não tinha perfil para entrar, acabou tendo. E eu hoje uso mais do que nunca a famigerada frase do BNI. O BNI é para todo mundo, mas nem todo mundo é para o BNI. Mas você acha que foi porque se mirou no perfil errado dessas pessoas, né? Porque a gente exatamente usa muito essa frase e a gente vê que tá tudo bem. Não é que a pessoa, que quando a gente fala assim, nem todo mundo é pro BNI, não é que a pessoa ela é ruim ou ela é um mau profissional, não. É só porque talvez, né, o perfil que a gente busca para dentro do BNI, que é o perfil do eu posso crescer contribuindo para o próximo. A empresa do próximo também é algo que me preocupa, né? Porque eu também quero que ele cresça. Não tem nada demais se o jardim do vizinho for mais verde que o meu. Esse perfil, talvez, nesse momento, não tenha sido o perfil buscado. Exatamente. Não teve nenhum tipo de convite, ou café, ou reunião que eu fiz, que saímos de lá com a porta fechada. Todos foram muito bem acertados e apenas é um tempo, é um perfil que não se encaixa, é uma pessoa que, não, eu não
gosto de acordar cedo, por exemplo, Sim. não tenho disponibilidade de me dedicar semanalmente ao projeto, porque exige uma dedicação também. Não é só o método que vai me ajudar, eu também preciso me ajudar. Então, essa questão toda da escolha, eu mirei em perfis que eu acreditava que seriam perfis para o BNI. E nas reuniões e nas apresentações eu fui descobrindo que não, que eram apenas perfis que não faziam ali conexão com o método naquele momento. Pode ser que essas pessoas mudem, né? Sim, claro. Até porque a gente tem histórias de pessoas que não gostavam, por exemplo, de acordar cedo e foram a uma reunião do BNI e depois que tiveram a dimensão do que é feito ali, mas, rapaz, por isso aqui eu vou acordar cedo. E tornaram o acordar cedo um hábito que perpetuou nos outros dias da semana, independente da reunião do BNI. Ou seja, essa pessoa teve um aumento de produtividade, passou a praticar exercício físico, porque não fazia isso, porque também não acordava cedo, era só para trabalhar. Então, assim, a gente também tem essas pessoas que mudam depois que conhecem. Mas é fato que é mais fácil para quem já tem o perfil. Acredito que implementar uma cultura que não é uma cultura brasileira, é uma cultura americana, é mais difícil, claro que é. A gente tem a concepção de que, primeiro, o brasileiro é esperto. Normalmente quer se dar bem em cima do outro. BNI acontece sem comissionamento. Como que eu me dou bem em cima do outro? Se eu não cobro nem uma comissãozinha dele? Inclusive, isso era Perguntado, né? Quais são os meus ganhos? Sim. Eu ganho com a rede? As pessoas muito acostumadas a ser convidadas para participar de marketings de rede, né? E eu dizia, não tem ganho em troca de referências, não tem ganho em crescimento da rede direto. Você ganha com o crescimento da rede através das suas referências, e dadas e recebidas. Mas as pessoas entenderem isso no primeiro momento, da onde ele vem de uma cultura, muitos vêm de uma cultura do vendedor pitbull. Sim. Aquele vendedor caçador, o vendedor tubarão. Então eu acredito até que o meu perfil, antes de entrar no BNI, ele era até bem caçador. Bem tubarão. Então, todos os testes comportamentais que eu fazia, hoje talvez tenha mudado um pouco, mas todos os que eu fazia me dava perfil tubarão, um executor, um comunicador, um caçador, um vendedor. Então, meus treinamentos e minhas palestras, por exemplo, é sempre para treinar pessoas a vender, a negociar, a converter. E dentro do BNI, não. Quando a filosofia do Giver's Gain foi entendida, né? Quando eu entendi a filosofia, eu vi que, inclusive, o meu círculo de conhecidos, o meu círculo de empresários, eles não iam entender aquilo, assim como para mim no começo também foi difícil entender. E foi aí que a ficha caiu. Eu estava mirando em perfis como o meu, sim, que era a minha rede. Então, era uma rede de empresários ali bem atuantes na área de conversão. Eram empresários ali que focavam no imediato. No que eu vou ganhar. No que eu vou ganhar. Então, arrojados no vender. Então, não havia na mente desses amigos, desses parceiros de negócios na época, a ideia do ajudar. O Givers não era algo sequer pensado. Ajudar? Sim. Não, eu quero me ajudar. Sim. Então, isso aí talvez também tenha sido um resultado dessa busca, que era o meu perfil. Então, hoje já as coisas estão mudando, porque a apresentação muda, o perfil do convidado muda, o perfil da pessoa muda, porque hoje eu já estou também diferente. Então, a ideia do tubarão, a ideia do vendedor pitbull, a ideia do vender, do ganhar, ela já está totalmente ali em processo de modificação. Entendeu? Então, aí isso faz com que reverbere nas conexões. Você consegue perceber que quando a gente muda esse comportamento, a gente tem alguns ganhos muito maiores do que quando a gente tem o comportamento do caçador, do tubarão? Sim, principalmente dentro de uma metodologia que prega isso, né? Então, dentro do meio dos tubarões, se eu tiver com essa metodologia dentro do meio dos tubarões, talvez eu não sobreviva. Sim. Mas dentro de uma metodologia onde todos têm também essa mesma mentalidade, aí há, inclusive, uma troca, né?
Sim, mas penso eu, né, que se você também estiver no meio dos tubarões, em que o pensamento é sempre o que é que eu vou ganhar, talvez você também nem sobreviva, porque a pessoa ali não está nem preocupada com você, É né? cada É um. cada um por si, salve-se quem puder, né? Então, talvez não seja uma boa estratégia. E eles nunca pararam para pensar. Podem ter sucesso, podem ter retorno financeiro, mas a nível de aquilo que a gente deixa nas pessoas, certamente vai ser muito próximo de zero. O que é que ele vai deixar? Não estou falando de deixar para as pessoas. Ele pode deixar muita coisa para as pessoas, né? Os seus filhos, os seus netos, sua mulher, a nível de bem material. Mas nas pessoas, que impacto esse empresário tem, É, né? verdade. Fico eu pensando, né? Que mundo solitário e vazio deve ser você acordar e dormir todo dia pensando que tem alguém concorrendo com você, alguém que você precisa passar, né? Ganhar algo em cima dele, tentar. Fico eu pensando, como que faz isso? É uma mentalidade de selva de pedra. De tempos e tempos, né? Digamos que dentro desse mercado do tubarão, do vendedor pitbull, sobrevive e vence aquele que tiver o maior perfil, ou o arrojo ali for maior, na questão do vender, do imediatismo, do Sim, caçador. E o que a metodologia e hoje o Givers Game mostra é que se tem muito mais resultado, né, a médio e longo prazo, quando você constrói relacionamentos. E isso, sim, consequentemente, traz os sim, resultados esperados de um caçador e te mantém sempre vivo. sim. E num ambiente positivo, estruturado, profissional, né? Né? Onde tu cresce aprendendo com os outros. É, tem horas que eu estou em reuniões do BNI que eu me deparo com ensinamentos que eu penso, caraca, quanto tempo eu levaria da minha vida para ter os insights que eu tenho várias vezes dentro de alguma reunião do BNI. Recentemente a gente recebeu o Mário Quirino. Mário, um grande abraço para você, muito obrigada, para ministrar um curso de Enneagrama. Ele não falou 5 minutos. Nos primeiros 5 minutos dele, eu já consegui escrever uma coisa que eu não sei como ele conseguiu arrancar aquilo de mim. Como que primeiro eu não sinto gratidão Sim, por algo tão grandioso, né? E como que me passa na cabeça, né? Quanto tempo eu precisaria viver, às vezes, para ter esse tipo de entendimento? Então, gosto de pensar, de estar entre o meio empresarial, de pessoas que são tubarão ou de pessoas que são agricultores, né? Me leva a pensar que eu sim, eu ganho muito mais estando dentro de uma rede do BNI, porque eu cresço como ser humano, né? E às vezes eu penso que nadar nesse aquário aí seja uma vida muito solitária. e as relações ficam rasas, né? Com quem você pode contar? São trocas de interesse. E, no meu ponto de vista, não é que existe o certo ou o Não, errado. sim, São apenas perfis e sim, quem sim, se encontra nesse lugar sim. confortável, tudo bem. Se dispõe a viver isso daí, tá tudo bem, Eu, sim. eu estou em transição, né? Então, o meu perfil, assim que eu entrei, eu não entrei para mudar de perfil. Eu nem imaginaria que isso fosse acontecer, é um processo natural. Mas eu, assim que entrei, fui tomando esse choque de realidade e entendendo, né, que o game do BNI é diferente. Mesmo nós estamos em uma cultura, em um país, em uma rede de negócios, digamos que nacional, que prega isso, né? O interesse, O o jeitinho ganhar, brasileiro, né? Vou dar meu jeitinho, sim, vou sim, resolver, vou ganhar, né? E sim, tal, do comissão, né? O sim, que que eu ganho? Então essas perguntas, quando eu comecei a fazer as reuniões, os cafés, eram sempre as mesmas, né? E hoje já vejo diferente. Hoje eu já vejo questionamentos diferentes. As pessoas que vêm para a reunião, elas já sentem uma vibe diferente, uma conexão diferente. Quando você vai se aprofundando cada vez mais na metodologia, você vai poder contar um com o outro. E aí as pessoas, inclusive, elas vão tendo aí uma grande surpresa, uma grata surpresa. verdade. Porque
a grande maioria Desacredita, né? não acredita que isso seja possível. Sim, A grande maioria que eu pergunto fala, ué, Sim. mas isso é possível? sim. Experimente. O bichinho do BNI, né? É, Se ele te A picar, gente fala sobre isso. Se ele te picar, me fale uma coisa. Por que, Beni? porque é uma instituição com credibilidade, né? Com pioneirismo. E o motivo, né, do BNI existir, todas as vezes que eu falo sobre isso, encanta muito, porque começa com a missão do Ivan, começa com uma palavra muito forte e necessária, mas que é difícil de se falar. Ele começa com um propósito e um motivo forte é de ajudar. Uhum. Então, quem tiver a curiosidade depois de procurar, né, tem esse conceito, essa missão, esse motivo de existir, ele começa lá, ajudar pessoas, Sim, né, nos seus negócios, sim. através de uma rede de contatos com referências qualificadas, de forma profissional. Então, todo esse conceito me encanta, é por isso do BNI. Então, tem todos, dentro desse motivo forte, tem palavras ali que são palavras ali que viram chaves na mente. Vira. Então, começa com ajudar, começa com motivo, com a questão do pioneirismo. Então, ele idealizou isso lá desde sempre. Começa com a proposta de ser profissional. Então, começa com a qualificação de uma referência, não é só uma indicação, não é só um cartão trocado. Enfim, o porquê do BNI é o contexto da essência dele e a metodologia. Dentro dos valores do BNI, qual hoje brilha seus olhos? Todos são muito importantes e se entrelaçam, né? Mas tem três que eu elencaria ali como uma prioridade. Eu que sou da área de educação, então como treinador, como professor, como um profissional da área do saber, do conhecimento, eu acredito que o aprendizagem contínua Sim, é muito importante, você está sempre se reciclando, você está sempre com essa preocupação desse valor. A questão do inovação, né? Mas sem perder a tradição, isso também é muito importante, porque essa coisa do inovar, perdendo a base, perdendo ali o chão, se desconecta e perde o sentido, né? sim. E por último, e não menos importante, mas talvez o oxigênio, é o Giver's Gain. É essa filosofia que, para quem não entende a tradução do Giver's Gain, eu costumo dizer para alguns assim, de uma forma prática, você colhe aquilo que você planta. É uma reciprocidade. Então, se você ajuda, então o Givers, você ajuda, você vai ganhar o gain, você vai ser ajudado. Então, é uma reciprocidade. Você faz e aquilo volta. Você sabe que recentemente eu escutei como se fosse uma aprimoração dessa frase, né? Aquilo que a gente colhe, aquilo que a gente planta, a gente colhe, né? Não é bem assim. E eu fiquei interessadíssima, né, nesse pensamento, né? Porque, veja, você vai plantar, mas você não vai colher. Não agora. Porque se você plantar agora sementes de laranja, o pé não vai dar no outro dia, para você já estar pegando fruto. Você planta, cultiva, para daí você colher. E eu achei espetacular essa explicação, foi o Mário Quirino que deu no treinamento pra gente, porque de fato é isso, o BNI é isso. Não adianta você entrar achando que você vai entrar, poxa, mas eu tô plantando, aí continua, estou plantando, mas calma, porque também há o momento do cultivo para que você de fato tenha retorno, né? Algumas pessoas são mais apressadas dentro. E eu tenho certeza que você sabe disso, porque você tem visto junto comigo, né? Quem são essas pessoas que entram e a velocidade delas de querer retorno, né? Na verdade, muitas vezes, até antes de entrar na equipe do BNI, a pergunta é: o que é que eu vou ganhar? Quando é que já começa aí o meu ROI? O ROI eu alcanço quando? É com quanto tempo? Né? Exatamente. Eu acho que essas perguntas, quando a gente está num processo de seleção, elas são muito boas. Porque ela dá pra gente, né, um filtro. O que é que a gente está construindo aqui? Quem são as pessoas que a gente quer dentro do BNI? A gente tem como filtrar isso. Tem um comitê de afiliação que, se está alinhado com o diretor executivo, com o diretor consultor daquela equipe, não vai deixar entrar? Porque entende claramente que não tem o perfil para entrar? Ou, numa equipe de formação,
a gente tem o diretor de expansão, a gente tem a diretora executiva, ou Felipe como diretor executivo, avaliando, de fato, qual é o perfil. E o que vem me mostrando, nesse pequeno caminhar meu dentro do BNI, é que base forte, equipe próspera. Top, verdade. Base forte, equipe próspera. E trazendo dentro da ideia do plantar, cultivar e colher, eu ainda acrescento um tópico, que não há como você colher uma fruta diferente daquela semente que você plantou. Sim. Então, e cultivá-la. Então, por exemplo, de um pé de manga, você plantou manga, você cultivou manga, você vai colher manga. Sim. E tem gente que planta manga, cultiva manga, mas quer colher morango. Sim. E isso não vai acontecer. Isso não vai Em acontecer. nenhuma esfera da sua vida. Não é dentro do BNI. Mas é a lei da natureza, né? É isso. Então, dentro do BNI, o Giver's Gain o que você vai plantar? O que você plantar, você vai colher. Você vai cultivar aquilo e você vai colher fruto daquilo. Se for o Givers, Sim. você vai colher Givers. E se você plantar o Gain, você não vai colher Givers. Não tem como você plantar Gain, querer ganho, querer imediatismo, querer resultado, querer caçar e colher ajuda. Colher o gain do Givers. Não vai, essa conta não fecha, né? Para vocês que estão nos acompanhando e podem estar se perguntando, né? Mas então, que raio que eu tenho que fazer, né, para ser melhor visto dentro da equipe do BNI, né? Para que eu não passe essa ideia de que estou aqui apenas para sugar, retirar da equipe. Vão aí algumas dicas. Você chega na hora para sua reunião, participa do network inicial, conversa com as pessoas no sentido de conhecer essas pessoas, não de apresentar o seu produto. Você sai antes da reunião terminar, você fica para o network final da tua reunião, se preocupando também ali de fazer algumas conexões, porque você já ouviu que as pessoas pediu. Ainda mais que isso, né? Que tipo de referência você passa? Você passa a referência apenas para somar pontinho lá no teu Connect? Para que você não tenha vergonha de falar, essa semana eu não tenho contribuição? Qual é a referência que você anda passando? São boas referências? Você trabalha essa referência antes? Então tudo isso vai falar muito sobre quem é você dentro do BNI, né? E quem é você dentro do BNI também vai ser reflexo de quem é você dentro da sua empresa, dentro da sua casa, né? Então, preocupe sim, membros. Aquilo que você faz dentro do BNI é a forma com que você é enxergado pela sua equipe que você faz dentro da sua empresa. Então, será que está de acordo? Pois é, e fica a dica para qualquer membro nacional ou internacional que esteja vendo esse podcast, é que o resultado daquele membro que aplica na prática a metodologia e o princípio MOR, que é o Giver's Gain, você pode procurar o resultado dele, seja de médio ou longo prazo, comparado com aquele membro em que não aplica o Giver's Gain. Então, todas as vezes que eu ouvi um podcast ou que eu li citações do Ivan, ele sempre trabalhou com resultados práticos. Sim. Hoje mesmo, ao falar em uma reunião, num momento de educação, sobre referências qualificadas, o Ivan falou e pontuou bem claramente sobre ausências, sobre faltas. O membro que deixa a sua cadeira vazia, o membro que chega atrasado, o membro que sai antes do término, isso demonstra desinteresse, né? E aí os resultados desse membro não tem como ser diferente ou igual de um membro assíduo, de um membro pontual, Sim. de um membro que tem claro na mente dele o princípio, né, o valor do Giver's Gain. Então basta você comparar. E o Ivan já foi questionado na metodologia inúmeras vezes. E aí ele sempre, de uma forma, né, super tranquila, ele é bem tranquilo, né? Então vamos ver os resultados. E aí ele trabalha sempre com muita estatística e ele disse,
70%, 60%, essa diferença de resultados positivos de uma equipe, daquelas equipes que são mais assíduas, das equipes que têm falta, das equipes que têm atraso, das equipes que não têm atraso, é de 60%, 70%, 80% e até 90% de maior resultado daquela que não segue a metodologia. Sim. Então isso aí é sobre o que você está buscando. Porque muitas vezes é mais fácil colocar a culpa no método, colocar a culpa no colega, colocar a culpa em muitas coisas, menos ter uma autorresponsabilidade e assumir a culpa Sim. de não estar seguindo a metodologia e alcançando os resultados. Porque é mais fácil, né? É muito difícil a gente ter que olhar para dentro, né? Verdade. É muito mais fácil olhar para fora, julgar o de fora, né? Do que a gente parar e olhar para dentro. Mas é fato também que quando a gente começa um processo de autoconhecimento, os ganhos que você tem são astronômicos. E é por isso que eu sempre digo nos slides quando aparece, o BNI é muito mais do que um grupo de network. Porque qual grupo de network, por exemplo, faria você ter esse insight de se questionar, Sim. fazer você ter uma autoanálise, Autoreflexão. uma autorreflexão e Sim. buscar, inclusive, uma autorresponsabilidade e, principalmente, reconhecer e querer mudar. Independente do seu nível empresarial, independente do seu nível pessoal, independente do seu nível intelectual. O BNI, de certa forma, te provoca a se olhar, a se Isso conhecer. é verdade. Se você pudesse deixar um recado agora para quem está nos assistindo que tem algum cargo dentro do BNI de diretoria, né? Ou acabou de assumir uma diretoria, seja um diretor consultor, um diretor de expansão, um diretor de área, qual seria esse recado? Bem, o recado que eu deixo para você que está assumindo esse cargo de responsabilidade é que é muito bom, muitos almejam, muitos querem, né, ostentar um PIN, né, esses PINs bonitos que a diretor usa, e dá visibilidade, é muito bom, porém vem junto uma grande responsabilidade. Então eu falo por mim, que desde que assumi o cargo de diretor de expansão, abracei o cargo e junto com ele vieram grandes desafios, grandes demandas, grandes responsabilidades, umas que me deixaram ali desconfortável comigo, com as minhas responsabilidades, com as minhas agendas, mas de fato é engrandecedor quando você encara o processo e olha para a atitude positiva. E se não está dando certo, vamos fazer dar certo. Se tá difícil, tá incômodo, é bom, porque tá provocando uma mudança. Então a dica que eu digo para vocês é: busquem se destacar sim nesses cargos, busquem querer fazer parte das lideranças, é muito bom, mas estejam preparados para os desafios, para não parar, mas para encará-los de frente, rompendo, mudando, transformando, aprendendo, evoluindo e fazendo acontecer. Elbert, muito obrigada. Obrigada por ter vindo compartilhar com a gente um pouco de como foi, né, esse nosso início de história em João Pessoa. Eu espero voltar aqui para gravar com vocês novamente o ano que vem, para ver em vocês todos qual é o resultado desse ano todo dentro do BNI, para ouvir novas histórias de vocês. Obrigada, Elbert. Eu que agradeço, está só começando e o céu não é mais o limite, né? Vamos decolar e romper essa barreira. Obrigada, viu? Para você que nos acompanhou até agora, curte, comenta, compartilha. Lembrando sempre que se você não tiver algo para somar na vida da pessoa, algo de bom para falar para alguém naquele momento, apenas cale-se. Não fale, porque é muito melhor a gente não falar nada se a gente não vai somar na vida da pessoa. Se você acha que isso faz sentido para alguém que você conhece, que você quer bem, manda esse podcast, faz essa pessoa assistir. Muito obrigada e até o próximo episódio.